Todo mundo sabe, gente, que o amor materno, ele não é inato, como até então as teorias indicavam que era. O ser humano, ele constrói, a mulher, ela constrói o amor materno. Ninguém nasce com amor materno, né? A gente tem o instinto de preservação, de proteção, que é diferente de amor. O amor, ele é construído. Então, começa lá naquele primeiro olhar, né, da mãe dirigindo ao neném que acabou de nascer. Ali constrói, Stephanie, começa a construir a díade, entendeu? Ou seja, a gente vai ver muito isso em Winnicott, que é um dos discípulos do Freud, que a gente vai ver logo depois do Vallon. Mas Vallon já dizia isso, que como todo o desenvolvimento da espécie humana, gente, tem que se garantir na troca primeira, que é a troca de afeto. Então, é importantíssima a díade, mãe e filho, né? Falando aqui que essa mãe não tem que ser necessariamente a mãe biológica, né? Que pode ser que essa mãe biológica tenha morrido na hora do parto, não sei. Ou então tenha ido embora. Mas a maternagem mesmo, né? A pessoa que faz essa vez de figura materna. Vallon, Freud, vai falar o seguinte, que é impressionante como que essa relação afetiva, esse colo, esse reconhecer o outro no olhar, já começa, gente, a construir toda a subjetividade do ser humano, tá? E já foi comprovado que bebês que não tiverem essa relação de afeto tão estreita, eles poderiam se tornar bebês deprimidos. Lembro do primeiro ano de vida do Dr. René Spitz? René Spitz era psicanalista, né? Como poderia criar bebês impetuosos, impulsivos, com descarga motora no lugar do ato mental, porque é o afeto que baliza, é o afeto que dá essa sensação do bebê de segurança. Há dia que não precisa de ser desse jeito, porque tem alguém aqui do seu lado, entenderam? Então, mesmo o bebê ainda não tendo o acesso à linguagem, existe um diálogo tônico-postural, no momento que um adulto segura ele, passa afeto, passa segurança, contém, a gente não é esmagar o bebê, né, claro, mas o bebê precisa dessa necessidade do abraço, porque aquilo ali vai dando uma certa quietude, né, no tônus muscular do bebê, segundo Vallon, e que vai ensinando o bebê a adiar determinadas satisfações que teriam que ser imediatas. Então, o leite materno, gente, o alimento, ele não é só leite materno, sabe? Com ferro, zinco, é claro que isso é importante. Mas o ato de amamentar é muito mais importante. Vallon, é claro que estudou Freud, né? Quando a gente for estudar a fase oral, vocês vão ver isso muito claro. Só um minutinho, tá, Raira, que eu vou te responder. O ato de amamentar é a segurança afetiva básica para o bebê. Eu já falei isso desde o início das minhas aulas. O colo, o cheiro da mãe, o nenenês, o olhar da mãe dirigindo ao filho, aquele olhar de, sabe, de boba, aquilo ali tudo vai o quê? Formando a díade, e a díade, nos seres humanos, ela é a principal ferramenta de construção da subjetividade do bebê, tá bom? Díade é de René Spitz ou de Piaget? Não, díade é de Freud, tá? O Piaget, ele não se liga muito nessas questões de díade, relação mãe e filho, não, tá, Raira? Quem se liga mais nessa relação mãe-filho são os teóricos que bebem na fonte da psicanálise, porque para a psicanálise é fundante. É fundamental trabalhar a díade, investigar, pesquisar como que foi a díade mãe e filho, tá bom? E vocês vão ver pro resto do curso, tá, gente? Como que é muito importante a díade, tá? Então, e o Vygotsky? A gente viu a importância do afeto, a importância da contenção muscular quando é garantido à criança o afeto. Vocês não podem nunca esquecer que em Vallon é importante a passagem do ato motor para o ato mental. E aquilo que vai facilitar essa passagem do simples descarga motora
para o ato mental é a afetividade. Todos os 6 episódios dessa série contemplam a importância da afetividade no desenvolvimento do bebê, tá bom? Ok. Vygotsky. Vygotsky, gente, quando ele diz que a cultura é responsável para a construção, junto com a criança bem novinha, de instrumentos em signos, a gente percebe isso nos 2 episódios o tempo todo, né? A ação de um adulto mais suficientemente preparado do que o bebê para poder introduzir o bebê naquele, como diz aquela psicóloga lá da USP, no caldo cultural, né? Então você vê isso claro nos 2 episódios, quando o avô faz essa mediação, vai para a cozinha, coloca o avental nele, coloca o avental na netinha, ou seja, olha a cultura convidando aí para participar daquilo que é hábito da cultura, daquilo que é uma forma de crença, de manifestação cultural daquela família. Como a gente também pode encontrar famílias que não têm um avô afetivo daquele, que vai fazer comida junto com a neta, amarra o avental nele, amarra o avental na neta, mas isso dá uma dimensão de como que o Vygotsky e o Vallon andam juntos, sabe? Quando ele fala do afeto associado a uma demonstração da cultura, né? O Brian disse, o que me chamou a atenção nessa questão do avô foi ele mostrando o cheiro para o bebê. Pois é. E quando ele balança o bebê e coloca aqui, beija e abraça, né? Ou seja, o que passa ali para o bebê, né? Assim, o que seria aquela cultura da família? Você vê que é uma cultura amorosa, é uma cultura carinhosa, que manifesta o afeto abraçando e beijando. Isso a gente aqui não pode entrar em julgamento de valores, porque a gente pode conhecer famílias assim mais distantes, mais frias, mas que garantem da mesma forma o acesso à cultura pela via do afeto. Mas é um afeto não tão demonstrável, né, como é aquela cultura ali. O que eu quero dizer é o seguinte, quando o Vallon diz de afetividade, não significa só ficar abraçando e beijando o bebê o tempo todo, não. É aquela família que afeta o bebê e que se deixa afetar pela presença do bebê no seio familiar, sabe? Que vê aquele bebê não mais somente como um objeto inanimado que não sabe dizer de si, mas desde o início, através do amor, através da díade, já inscreve o bebê nesse mundo simbólico, que é o mundo da cultura, entendeu? Nesse mundo de afeto, de reconhecimento do outro. De como se ele dissesse para o bebê assim, você está me afetando, entendeu? Eu estou me afetando por você. E aí a gente sabe que na vida tudo é troca, é dialético. O bebê, desde o início, mesmo não sabendo ainda dizer sobre isso, ele vai o quê, gente? Percebendo e se instalando nesse campo afetivo e cultural da família dele. Porque ele é acolhido, tá? Veja bem, o bebê ele pode ser acolhido não necessariamente com famílias extremamente beijoqueiras e abraçadeiras. É aquele acolhimento do reconhecimento do outro como importante na minha vida, entendeu? Todos os seres humanos precisam desse afeto primordial, que é o que o Vallon diz, né? E esse afeto primordial é encontrado onde? Na cultura. Vygotsky. E os dois juntos vão servir para nos ajudar a compreender como é importante essas duas coisas no desenvolvimento dos estágios cognitivos do Piaget. Ou seja, a inteligência do sujeito, ela se desenvolve quando tem garantido a afetividade, né, em Vallon, e quando tem garantido o acesso aos signos da cultura, em Vygotsky. Tá?